assistindo de casa, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para os nossos corações através da vida do pastor Raj. Vamos recebê-lo com carinho, queridos? I just want to make sure it doesn't slide off. Hey, hola! I was here 4 years ago exactly, 2017, Eu estive aqui há 4 anos atrás, exatamente, em 2017. with Pastor Celso and many of you, some of you, hi Com o again. pastor Celso e alguns de vocês também. Oi novamente. I send you much love from Calvary Eu Prescott. trago bastante amor lá da Calvary Prescott para todos vocês. My wife Missy says hello to you A ladies. minha esposa Missy, ela disse olá para vocês, as irmãs. And in these last 4 years, I now have 3 grandchildren. E nesses 4 anos eu ganhei 3 netos. Yes. God is good. Deus é bom. I am so thankful for the opportunity to speak to you tonight Sou muito grato por essa oportunidade de poder falar com vocês esta noite, né, para vocês esta noite, because my heart, our hearts are with you. porque o meu coração, né, os nossos corações estão com vocês. We have seen the troubles you have faced. Temos visto, né, as dificuldades que vocês têm passado. We have had some of those troubles in America as well. Nós também temos dificuldades parecidas também lá nos Estados Unidos. There has been division and some ugly hatred. Tem havido muita divisão e muito ódio também, né? People are having problems with people too much. As pessoas estão tendo problemas com pessoas demais, muitos problemas. And they are looking to the government for solutions. E eles estão olhando, né, para o governo por soluções, pedindo soluções. They are looking to their schools for solutions. Estão buscando nas escolas, nas suas escolas por soluções. They are looking to people and to philosophies for solutions. Estão olhando para pessoas e filosofias, né, em busca de soluções. Everybody wants a solution because there is a lot of pain. Todos querem, né, buscam uma solução para a dor, né, que estão passando. I would never have thought 4 years ago Nunca pensei há 4 anos atrás that I would come back in 4 years que eu voltaria aqui estaria aqui novamente em 4 anos and teach to people wearing doctor's clothing. e ensinar Doctor's clothing, masks. e que eu estaria aqui novamente, né, há 4 anos depois, usando máscaras, né? Eu nunca imaginei isso. There is a lot of controversy, Há muita controvérsia, a lot of trouble. muitos problemas. We pray for you here in Brazil and in São Vicente. Nós oramos por vocês aqui no Brasil, aqui em São Vicente. And we thank you for praying for us. E nós também agradecemos, né, pelas orações de vocês a nós. There is one place people are also looking for answers. Há também um lugar onde as pessoas estão buscando por respostas. They are coming to church. Eles estão vindo à igreja. The people are coming to church to look for the answers that government cannot give, school cannot give, people cannot give. Eles estão vindo à igreja em busca de respostas que eles não encontram nas escolas, em pessoas e no governo. They are asking, where can we get the answer? Eles perguntam, né? A pergunta é onde que nós conseguimos as respostas? Onde que estão as respostas? And we are saying, Jesus.
em is the Jesus. E nós answer. dizemos, elas estão em Jesus. You are saying Jesus is the answer. Você está dizendo, Jesus é a resposta. You are ambassadors of the right answer. Você é embaixador das respostas And corretas. God bless you for being ambassadors of the right answer. E Deus abençoe você por ser embaixador das respostas corretas. This morning in Peribui, I taught from 2 Peter chapter 1. Esta manhã, lá em Peruíbe, eu ensinei em 2 Pedro, capítulo 2. Please turn in your Bibles to 2 Peter chapter 1. Por favor, abra suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 2. We will look together at some words written by Peter, Nós vamos olhar algumas palavras escritas por Pedro, which are meant to encourage God's people in their time of challenge. que tem como propósito de encorajar as pessoas naquela época que Pedro estava escrevendo, Where people are looking for answers and Jesus is the answer. onde as pessoas estavam buscando por respostas e Jesus é a resposta, assim como ele é hoje. First, let's pray together. Primeiramente, então vamos orar a Deus. Dear Lord, thank you so much for this chance to gather together as your people. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui juntos como teu povo, Where we can turn to you with confidence, onde nós podemos nos voltar a ti com confiança, where we know you offer all of the answers onde nós sabemos que tu ofereces todas as respostas and provide us with hope and peace, e provê para nós esperança e paz, with joy com and alegria love. e amor. We pray for your blessings for this evening. Oramos pelas tuas bênçãos esta noite. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. I will read to you the first 4 verses of 2 Peter chapter 1. Okay? 1, 2, 3, 4. Eu vou ler para você essa noite os primeiros 4 versículos de 2 Pedro, capítulo 2. 1, 2, 3 e 4. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through him you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Please remember that Peter was in prison when he wrote this letter. Então lembre que Pedro ele estava na prisão quando ele escreveu essa carta. According to verse 14, Peter knew he was going to be executed soon. Então, de acordo com o versículo 14, Pedro sabia que ele seria executado em breve. Church history tells us that they constructed a cross
turned it upside down, and Peter hung on that cross to die. Então a história da igreja nos diz que foi construída esta cruz para que Pedro fosse colocado nela, e Pedro pediu que fosse invertida essa cruz, para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. And yet notice that Peter speaks of the greatness of God. E percebe que mesmo com tudo isso, Pedro ainda está falando da grandeza de Deus, The glory and the excellence of God. da glória e da excelência de Deus, The grace and the peace which God gives to all people. da graça e da paz que Deus dá a todas as pessoas. He's about to die in a few days or a few Ele weeks. está prestes a morrer dentro de alguns dias, em algumas semanas. And he is here to offer everyone else hope, E ele está aqui para oferecer às outras pessoas esperança, having that hope deep, deep in his heart. tendo esta esperança no seu íntimo, no profundo do seu coração. This is how God's people are, even in the midst of terrible trials. E assim é o povo de Deus, como ele reage, mesmo em meio a tantas dificuldades e tribulações. If it's a trial like a virus, Se há uma tribulação como um vírus, if it's a trial like a job or money or a relationship, se há alguma tribulação em relação a emprego, a relacionamentos, you can always celebrate the glory and excellence of God. você pode sempre ainda celebrar a glória e a bondade de Deus, mesmo através de todas as coisas. You yourself experience the grace and the peace which God gives. E você mesmo tem experimentado a graça e a paz que vem de Deus. And he gives it without limit. E Ele nos dá sem limites. Peter says, Pedro diz: seek God, busque a Deus, know God, conheça a Deus, and God will always provide you with everything you need e Deus sempre irá prover tudo aquilo que você necessita, in every circumstance. em todas as circunstâncias. Do you believe that? Você crê nisso? I believe that. Eu creio nisso. Amen. Amém. Amen. Simon Peter calls himself a servant before he calls himself an apostle. Então Simão Pedro, ele introduz ele mesmo aqui na carta como servo antes de apóstolo, né, ao invés de apóstolo primeiro. Even though Peter was the apostle who Jesus founded the church on. Ainda que Pedro seja, né, aquele apóstolo o qual Jesus estabeleceu a igreja sobre Pedro. Peter could have exalted himself. Pedro poderia ter se exaltado, Instead, Mas ao he invés- calls himself servant mas ao invés disso ele se chama servo of the exalted one named Jesus. do Deus exaltado chamado Jesus. When you have a relationship with Jesus, Quando você tem um relacionamento com Jesus, remember he is always exalted and we are always his servants. lembre-se, ele é sempre exaltado e nós somos sempre os servos. And our master Jesus promises to take care of all of his servants. E o nosso mestre Jesus, ele promete tomar conta de todos nós. This sempre. is why mighty apostle Peter said he was a servant first. Por isso que o apóstolo Pedro, ele chama ele mesmo de servo primeiramente. Today, many people care about their titles, Hoje em dia muitas pessoas se importam, né, com os títulos, their backgrounds, com o histórico, their social status, o seu status social, how much money they have, quanto dinheiro eles têm na conta, whether they are successful or not successful. se eles têm sucesso ou não. Here is what you should be shouting from the rooftops. E aqui é o que você deveria ficar feliz, né? Com o que você deveria ficar feliz e gritar aos quatro cantos. I am a servant of the Lord Jesus. Eu sou um servo do Senhor Jesus. This is number one. Esse é o número 1. Number two,
Número Peter 2. says, Pedro diz: to those who have obtained a faith of equal standing with ours. aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. This was mighty apostle Peter, who was servant first, Este é o apóstolo, né? O apóstolo Pedro, dizendo isso dele mesmo, que primeiro ele é um servo. and yet many people think of him as very mighty, as very holy. E ainda assim, muitas pessoas, né, quando pensam em Pedro, veem Pedro como essa pessoa poderosa, né, super exaltada, As very special, as very righteous, muito especial, né, extremamente justo, as having a special connection with God like nobody else does. como que entendo um relacionamento muito especial com Deus, como nenhuma outra pessoa. You find this in the Catholic Church. Você encontra isso na Igreja Católica, You find this in many religions você encontra isso em muitas outras religiões, where they teach that certain men are closer to God than other men. onde eles ensinam que determinados homens têm um relacionamento mais especial com Deus do que outros. But this is not true. Mas isto não é verdade. In Jesus, we are all equal. Em Jesus, nós somos todos iguais. In Jesus, you are just as special to God as Peter is to Em God. Jesus, você é tão especial quanto Pedro era para Deus. If Peter knew today that men bowed down to the Pope and kissed his ring, Se Pedro pudesse ver hoje, né, como as pessoas se prostram e beijam a mão do Papa, Peter would have stopped them. Pedro com certeza iria parar eles na hora. He would have said, "Don't kiss any man's hand. Ele iria falar: não beije a mão de ninguém, de nenhum homem. Bow down to the Lord Jesus alone. Se prostre somente a Deus. He is the only one worthy to receive that kind of worship." Ele é o único digno de receber este tipo de adoração. Peter wrote this 35 years after being with Jesus personally. Então Pedro, ele escreve isso 35 anos depois de ter estado com Jesus. 35 years earlier, Peter was arguing about being the greatest amongst God's disciples. 35 anos antes, Pedro estava ali discutindo com os outros discípulos quem ia ser o maior, né, no reino de Jesus. Now, as an old man, Agora, como um homem mais velho, like me, como eu, Peter understood that God loves all people equally. All those who believe in Jesus Christ are children, equal children to God. Pedro, ele entendeu, depois desse tempo todo, que todos são igualmente, têm o mesmo valor diante de Deus. In the Old Testament, there was the great prophet Elijah. E no Antigo Testamento tinha o profeta Elias. Many Jews exalted Elijah. He was high and mighty. Muitos judeus, né, eles exaltavam Elias, colocavam ele num patamar acima. But it was James in James chapter 5 Mas é Tiago, né, em Tiago capítulo 5, who declared Elijah was a man just like us. que declara que Elias era apenas um homem como eu e você. It was confirmation that all people in God's eyes are the same. É uma confirmação de que todos os homens são iguais perante Deus. Beloved children, Amados filhos, know filhos amados. always, beloved children, how special you are to God. Filhos amados, quão especiais vocês são para Deus. Yes, I am a pastor. Sim, eu sou um pastor. Everton is a pastor. Everton é um pastor. Celso is a pastor. Celso é um pastor. But we are all equal, Nós somos todos iguais as with you, com você, in God's eyes. aos olhos de Deus.
We are special. He loves us. Somos especiais, todos nós. This Ele is nos a ama. hope that you must offer to people outside of this church. E essa é a esperança que nós temos que oferecer, que você tem que oferecer para aqueles que estão fora, né, do Senhor. This is a truth that will help bring people out of their depression and out of their confusion when they know that God will consider them so special. Isso é um encorajamento para tirar as pessoas de depressões, de dificuldades emocionais, sabendo o quão especial elas são para Deus. Number 3, Número 3. he says, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. He is saying, number 1, remember, he is a servant first. Então, lembre, número 1, ele é um servo, primeiramente. Number 2, we are all equal in his eyes. Número 1, somos todos iguais aos olhos de Deus. And this number 3 is the reason why, because of the righteousness of Jesus. E a número 3 aqui, por causa da justiça de Deus, pela justiça de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Corinthians 5:21. 2 Coríntios 5:21. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Please tell people they do not need to earn God's favor. Então ajudem as pessoas a entender isso. Eles não precisam ganhar, tentar merecer o favor de Deus. They do not need to perform or be the best in order to receive God's favor. Eles não precisam tentar realizar algo para receber o melhor de Deus. Because Jesus did it all. Porque Jesus, ele já realizou todas as coisas. You understand that Você entende no isso? other religion teaches this? Você percebe, você entende isso, que não há nenhuma outra religião que ensine isso? Everyone is lost in this confusion that they must earn favor with God. Todos estão confusos, achando que precisam fazer algo para merecerem algo de Deus. And that is stressful, that is confusing, and that is depressing. E isso é bem estressante, é confuso e é muito triste. We don't have that confusion. Nós não temos essa confusão, We don't have that depression. nós não temos essa depressão, We don't have that problem não temos este problema, because we have this truth. porque nós temos essa verdade. Jesus paid it all. Jesus pagou tudo na cruz. All to him I owe. A Ele tudo eu devo. How does the song go? Sin All- has, all to him that I owe. Sin has Lost has- left sin Sin has lost the crimson stain. crimson stain. He washed it white as snow. He washed us white as snow. That's what Right. it is. He washed us white as snow. Esse louvor que nós cantamos, né, que o Senhor ele pagou tudo e ele nos lavou, ele nos tornou brancos como a neve, né? Alvos como a neve. Peter wanted to make sure that some of the last words he would be known for. Então Pedro ele queria ter essa certeza que as últimas palavras dele, né, ele seria conhecido por essas últimas palavras dele, Is that we are all equal in God's eyes. é que todos, né, somos iguais perante Deus, We are all precious to God somos preciosos para Deus because of what Jesus did. por aquilo que Jesus fez por nós. Next, Próximo. he says this, may grace and peace be multiplied to you. Ele disse que a graça e a paz seja multiplicado a vocês. Understand the two things every human being desires Então entenda, sabe, as duas coisas que o ser humano deseja are the grace of God
É a graça de Deus and the peace of God. e a paz de Deus. They might not know it that way, Eles talvez não saibam disso, dessa forma que eu estou falando aqui, but this is what every human is designed to want. mas esta é a forma de que cada ser humano foi desenhado. Ele foi feito, ele nos fez para ansiarmos essas duas coisas. Grace describes giving. A graça ela descreve o dar, né, o entregar. Unlimited heavenly generosity. Uma generosidade celestial imensurável, All ilimitada. things that God gives you Todas as coisas que Deus te dá is part of the grace of é God. parte da graça de Deus. Everybody wants to receive from God, Todos querem receber de Deus. and God wants to give to E everybody. Deus, ele deseja entregar a todos. He doesn't want you to earn it. Ele não quer que você pense que você precisa ser merecedor. He simply wants you to receive it. Ele simplesmente quer que você receba. Starting with Jesus Começando com Jesus and everything else after that. e tudo depois disto. I started tonight by saying that people are searching. Eu comecei dizendo esta noite que as pessoas estão em busca. The reason they are searching is because everybody is wanting. E a razão pela qual elas estão em busca é porque todos têm esse desejo, eles querem algo. Everybody wants answers. Everybody wants hope. Todos querem respostas, todos querem esperança, Everybody wants confidence in their future. todos querem ter uma confiança no seu futuro, Everybody wants to feel secure. todos querem se sentir seguros, Everybody wants love. todos querem amor, Everybody wants peace. todos querem paz, Everybody wants joy. todos querem alegria, Everybody wants forgiveness. todos querem perdão. God gives every one of those things. Deus, ele dá todas estas coisas. God is a God of grace. Deus é um Deus de graça. Peter says, Pedro disse: come to Jesus, venha a Jesus, he will give, ele vai te dar isso. you receive. Você receba. Number 2 was peace. Número 2, paz. Now, this peace speaks of eternal security Essa paz fala de uma segurança eterna, because every human being needs to be forgiven. porque todo ser humano ele necessita ser perdoado. The Bible says we are all sinners. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores We all fall short of the glory of God. e todos nós fomos destituídos, né, afastados da glória de Deus. And thanks to Adam and Eve, we have been separated from God. E graças a Adão e Eva nós fomos separados da graça de Deus. And deep within every heart, people know they are separated from God. E no profundo do coração de cada pessoa eles sabem que eles estão separados, This causes anxiety and stress and uncertainty. separados de Deus. E isso causa esse estresse, essa insegurança em muitas pessoas. Peter says, know this. Pedro disse: saiba disso. You will always be connected heart to heart with God. Você sempre estará conectado, coração com coração, a Deus. That anxiety, that stress, that uncertainty will be gone. E esta ansiedade, esse estresse, ele irá embora In Christ alone. somente em Cristo. How many people need to hear that? Quantas pessoas precisam ouvir isto? So many people have a deep stress because they don't have a true relationship with God. Muitas pessoas têm um estresse profundo pela falta desse relacionamento com Deus. They try to find peace in many different places. Eles tentam encontrar paz em muitos lugares, Maybe through money, através talvez do dinheiro, maybe through a relationship with another person, através do relacionamento com outra pessoa, many ways. e de muitas formas. Peter says, here is the answer. Pedro diz: aqui está a resposta. you and I must say, here is the answer. Cristãos, você e eu temos que saber a resposta. Become a child of God, E a resposta é tornar-se um filho de Deus. and you will never stress like that E você again. nunca terá este estresse como essas pessoas. This is a beautiful message, Christians.
that so many of your friends and family members and co-workers need to hear. Essa é uma mensagem linda que muitos dos seus companheiros de trabalho, familiares, amigos necessitam escutar. This is the message that the city of Peruíbe needs to hear. Esta é a mensagem que a cidade de Peruíbe, Yes. Peruíbe. And I'm just kidding. we am I Yeah, pronouncing yeah. it correctly? Peruíbe. I'm not even saying it. Peruíbe. Peruíbe. This is why your brothers and sisters in Prescott prayed and talked and gathered together and decided to send our brother Everton and his wife Natasha and their daughter Gabriela here. E essa é a razão pela qual seus irmãos, né, lá em Prescott, através de oração, decidiram enviar o pastor Everton, a sua esposa e a Gabriela aqui de volta ao Brasil. There are a lot of people stressed out in Brazil. Há muitas pessoas estressadas no Brasil. Same with the States. Da mesma forma lá nos Estados Unidos. There are a lot of people stressed out. Há muitas pessoas estressadas em todo lugar. And ultimately what they're realizing is the only peace that they can count on is the peace that comes through Christ alone. E aí, então eles acabam percebendo que a única paz que eles conseguem encontrar, que eles terão, é a paz que vem de Deus. Grace, God's giving, is unlimited in Christ. A graça de Deus, né, ela é ilimitada. Peace, security with God is sure with Christ. Peace, security with God is certain through Christ. Então, segurança é através de Cristo somente. Só vem através de Cristo. Peter goes on to say, "This grace and peace be multiplied to you." E Pedro ele continua aqui dizendo, né, que essa graça e essa paz seja multiplicada a vocês. So this is marvelous. Isso é maravilhoso. This is God saying, Isso é Deus dizendo: I love to give. eu amo entregar, eu amo dar. This is God saying, I love to make you feel secure. Eu amo te fazer seguro. And I will never stop giving or making you feel secure. E eu nunca irei parar de fazer com que você se sinta seguro. Once you receive Jesus, you have received his grace and you have received his peace. Uma vez que você recebeu a Cristo, você recebeu a graça dele e também recebeu a paz dele. Peter, looking back at 35 years of life in Christ, Então Pedro, olhando para trás, né, 35 anos de vida com Cristo, knew that he had the grace and peace he needed on day one. ele sabia da graça e da paz que ele necessitava desde o dia 1, do primeiro dia. But he passes on this message. Mas ele entrega esta mensagem. You can have more of God and more of God and more of God. Você pode and ter more of mais de God Deus, and mais de more of Deus, God e mais de and more Deus, of God. e mais de Deus. For 35 years. Por 35 anos, Even in jail and even all the way to a cross upside down. mesmo na prisão e depois também sendo crucificado em uma cruz de cabeça para baixo, It doesn't matter what your situation is. não importa qual é a tua situação, Every moment of your life todo momento da tua vida is a moment to receive from God. é um momento de receber de Deus. This is the best answer that human beings can hear from you and me. Esta é a melhor resposta que o ser humano, qualquer ser humano pode escutar de mim e de você. Everyone is searching, God is always providing. Todos estão buscando e Deus está sempre provendo. Now Peter does say, Então Pedro diz aqui, grace and peace multiplied
in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Então Pedro, ele fala aqui, graça, It's right there, verses 2 and 3. So may grace and peace be multiplied to you, multiplied in the knowledge of God and of Jesus our Lord. então Pedro ele fala aqui, né, Do you see it there? graça, Multiplied in Jesus our Lord. So, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Peter is calling on the Christians Então Pedro está falando, né, aos cristãos to understand the truth that God wants to give. para que eles entendam que Deus ele é doador, ele quer entregar, But mas they also must seek. eles também necessitam buscar. We don't just sit around and wait for God to pour on us. Let's see, how do I say? I want to be proactive. God wants his people Deus quer que o povo dele always turning to God. sempre se voltem a Deus. As we turn to God, God gladly, lovingly gives. E ao se voltar a Deus, Deus ele entrega isso com alegria, né? Aquilo que ele tem, a sua graça, a sua paz. The Lord desires for you to always grow in him. O desejo de Deus é que você continue sempre a crescer nele. The Lord desires for you to seek him in his word. Deus ele deseja, o desejo dele é que você cresça na palavra dele, no conhecimento da palavra The dele. Lord desires for you to seek him in prayer. Deus ele deseja que você o busque em oração. The Lord desires you to have a lifestyle of connection with him. Deus deseja que você tenha esta vida de conexão com ele. Don't just be with God when you're in church. Não esteja simplesmente com Deus, simplesmente ao estar no templo ou aqui na igreja, né, assim, na reunião. Don't just say your prayers when the pastor leads you in those prayers. Não ore apenas quando você está aqui, quando o pastor está orando. Instead, make it a lifestyle. Every day you look in the Bible and you seek God. Mas faça disso um estilo de vida, o seu estilo de vida, né, diariamente buscando a Deus dessa forma. Every day and every moment you're in a state of prayer and communication with God. Todos os dias, né, a todo momento, estando em oração, buscando ao Senhor, tendo esse relacionamento com Ele. And God's promise is, E as promessas de Deus I will provide even more than you already have. são que Ele irá prover mais daquilo que você tem esperado. I will bless you even more with my blessings than I already have. Eu te abençoaria ainda mais com que aquilo que eu já tenho te abençoado. And you can expect when you do it tomorrow, I will bless you even more than I bless you today. E você pode esperar isso, que o Senhor dizendo, eu te abençoarei amanhã ainda mais do que ontem. This is a marvelous promise Isso é uma promessa maravilhosa, that God's love and peace and grace are limitless. Isto é uma promessa maravilhosa, que o amor, a graça e a paz de Deus, elas são sem fim. My heart breaks as a pastor O meu coração, ele fica partido como pastor, when people come to me crying. quando as pessoas vêm até mim chorando. They have problems like all of us have problems in life. Eles têm problemas, como todos nós temos problemas, And they are looking for e solutions. eles estão buscando por soluções. Maybe it's a marriage problem and they say, Pastor Raj, what should I say to my wife? Talvez seja um problema no casamento, né? Eles perguntam para mim, por exemplo, Pastor Raj, o que eu devo fazer, né, em relação à minha esposa? Maybe a problem at the office. What should I say to my boss? Ou algum problema no trabalho, o que eu devo falar para o meu chefe? Como é que eu posso resolver isso?
Maybe it's a virus. What should I do with my body? Ou talvez seja um vírus, né? E as pessoas perguntam: o que eu devo fazer com o meu corpo? And I don't always have the perfect answer for each circumstance. E nem sempre eu tenho a resposta perfeita para cada situação. But I have the perfect answer for their souls. Mas eu tenho a resposta perfeita para as almas deles. Seek God. Busque a Deus. Grow in the knowledge of God. Cresça no conhecimento de Deus. And He will give you exactly what you need. E Ele te dará exatamente aquilo que você necessita. Because He is a God of grace and a God of peace. Porque Ele é um Deus de graça e de paz. Don't worry, brothers and sisters, Não se preocupe, irmãos e irmãs. as much as some of you do Tanto quanto alguns de vocês se preocupam about some of the specific problems that you have. sobre problemas específicos, alguns problemas específicos que vocês têm. I know this virus has been a big pain. Eu sei que esse vírus tem sido muito doloroso. I know that lives have changed. Eu sei que a vida tem mudado. In our church, Calvary Prescott, Na nossa igreja, na Calvary Prescott, three specific people I know who died from the virus. 3 pessoas que eu conheço que infelizmente morreram por causa do vírus, 100 who got sick from it. mas 100 pessoas mais se converteram. Even to this day, Ainda hoje, some in the hospital because algumas of it. pessoas estão no hospital por causa disso. I know there are problems in the job, I see. whether you'll even have a job tomorrow. Eu sei que há problemas em relação ao emprego. Talvez, eu não sei se você vai ter um emprego amanhã. Problems with what to do with the kids during this time. Problemas com o que fazer com as crianças durante esse tempo. There are problems everywhere. Há problemas em todos os lugares. As a Christian, Como cristãos, as a follower of Jesus, como um seguidor de Jesus, as a servant of the Lord, como um servo do Senhor, you and I together, we must seize the promises that Peter gives here. você e eu juntos temos que olhar para essas promessas que Pedro está nos dando aqui. Go to God Vá a Deus, in His Word, a palavra dele in prayer, em oração, and His promise, e a promessa dele, He will give you what you need Ele vai dar a você o que você necessita. when you need it. Quando você necessitar, He will multiply your peace Ele vai multiplicar a paz dele sobre você, like only God can. como somente Deus pode fazer. Remember again, Lembre novamente, Peter is about to die when he writes this letter. Pedro ele está próximo da sua morte quando ele escreve isso. He knows what it feels like to be stressed out. Ele sabe exatamente o que é sentir esse estresse do que nós estamos falando aqui. Okay, this is the final point. E esse é o meu ponto final. Through the knowledge of Him who Atra- has called us to His own glory and excellence. Notice I believe that's the end, Pastor Averton, of verse 3 or verse 2. I wish I had my scripture open for you, man. Let's see. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Here is the promise Peter is making. Então aqui está a promessa, né, que Pedro está fazendo. When you seek God for the answers, Quando você buscar a Deus por respostas, He will give you the answers. Ele vai te dar as respostas. And the answers will form you or conform you into His very image, into His glory. E as respostas irão formar você, moldar você, conformar você de acordo com a vontade dele. The answer is
you will become more like Jesus. E a resposta é: você vai se tornar mais como Jesus. And everywhere Jesus went, E todo lugar que Jesus esteve, que ele foi, Jesus was the answer. Jesus era a resposta. You see, God will equip you to have the character of Jesus to go and influence others for Jesus. Então saiba que Jesus ele vai te equipar para que você tenha as respostas corretas aonde quer que você vá. You will have this joy, Você vai ter essa alegria, this peace, essa paz, this essa confidence, confiança, this boldness, essa ousadia, this assurance, essa segurança. even if you don't have the specific answer to your problem, Ainda que você não tenha a resposta específica para o teu problema, and as you carry yourself like that, e ao you will influence them for the Lord. mas ainda assim você vai influenciar, mesmo que você não carregue com você todas essas respostas, ainda assim você vai influenciar essas pessoas para Cristo. Understand, Christian, that your calling and my calling is to influence others for Christ. E entenda, irmãos, que o teu chamado e o meu chamado é para influenciar outras vidas para Jesus. The way we do that is to become like Christ. E a maneira com que nós fazemos isso é nos tornando mais como Cristo. And what Peter says is, in all of your E problems, o que Pedro diz aqui, em todos os teus problemas, seek God, and He will make you more like Christ. busque a Deus e Ele vai te tornar mais como Cristo. This is how he didn't stress out in jail knowing he was about to die. E esta é a razão pela qual Pedro não estava estressado ali na cadeia, mesmo sabendo que ele iria morrer. This is how he wrote a letter that has changed the lives of billions of people over 2,000 years. E esta é a razão pela qual Pedro escreveu esta carta, que veio a influenciar bilhões de pessoas através dos séculos. Peter became like Christ to influence us. Pedro se tornou como Cristo para nos influenciar. And he says, when you become like Christ, you influence them. E ele diz, quando você se tornar mais como Cristo, influencie os outros também. Oh, and you get to enjoy all the blessings of being like Christ. E você vai desfrutar dessas bênçãos que vêm, né, através de você se tornar mais como Cristo. And this is what our world needs to see. E isso é o que o nosso mundo de hoje precisa ver. More of Jesus Mais and de less Jesus. of the world. More of Jesus and less of me. Mais de Jesus e menos de mim. More of Jesus and less of you. Mais de Jesus e menos de você. More of Jesus and less of the government. Mais de Jesus e menos do governo. More of Jesus and less of the education system. Mais de Jesus e menos do sistema educacional. More of Jesus and less of anything else that is not Jesus. Mais de Jesus e menos de qualquer outra coisa que você conheça. This is the answer. Esta é a resposta. This is the answer we get to enjoy. Esta é a resposta que nós podemos desfrutar. Please enjoy it. Por favor, desfrute disso. Use this time of trouble as a time of opportunity to become more like Jesus. Aproveite deste tempo de dificuldade para se tornar mais como Jesus. Read your Bible. Leia a tua Bíblia. Say your prayers. Ore. Influence, help one another. Influencie um ao outro. Ajude um ao outro. Love each other sacrificially. Ame um ao outro de forma sacrificial. Let the world know that you are obsessed with Jesus. Deixe o mundo perceber isso e ver isso, que você está obcecado com Jesus, por Jesus. And he will use you to do mighty things. E Ele vai te usar para fazer coisas grandiosas.
This is what I am teaching our church in Prescott, Isso é o que eu tenho ensinado para a nossa igreja lá em Prescott. because this is what God teaches all of his people. Porque é isso que Deus ensina a todo o povo dele, em qualquer lugar. We are seeing growth. Nós temos visto crescimento, We are seeing lives being nós changed. temos visto vidas serem transformadas, We are seeing relationships coming closer together. nós temos visto relacionamentos, né, sendo fortalecidos, Even though there is still the suffering of the world. ainda em meio a todo o sofrimento que nós vemos no mundo. This is what Peter says. Mas isso é o que Pedro diz aqui. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is a message of encouragement to you, essa é uma mensagem de encorajamento para você, but it is also a message of high expectation. mas também é uma mensagem de uma expectativa alta. Please do not resume your life like normal tomorrow. Por favor, não resume a sua vida amanhã simplesmente como uma vida normal. Make a commitment to be like Peter. Tenha um compromisso, né? Faça um compromisso de ter uma vida assim, como Pedro. Allow the grace and peace of God to be multiplied in you. Permita que a graça de Deus seja multiplicada em você. And then don't stop. Do it again the next day. E não pare por aí, continue no próximo dia. And then don't stop. Do it again the E não next pare day. depois no outro dia, continue no próximo dia. And then don't stop. Do it every single day until the day you go to be with Jesus. E não pare nunca, continue até aquele dia onde você vai ver o Senhor Jesus. I'm so excited to see Estou what muito- God will do in you. Estou muito feliz e empolgado em ver aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. And what God will do through this church here. E o que Deus vai fazer através dessa igreja. And what God will do through the church that Pastor Everton is going to plant. E o que Deus vai fazer através da igreja que o pastor Everton está plantando. You tell people that message. Você diga às pessoas esta mensagem. First, live that message. Primeiro, viva esta mensagem. Then tell that And- message. e aí, então, fale esta mensagem. And you will change the world. E você vai mudar o mundo. This is by the power of God. E isso pelo poder de Deus. Okay, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, I want you to know that we are praying this message for you and your church. você sabe que nós temos orado por esta mensagem para vocês. Please pray this message for us and our church there. Por favor, ore também por nós, por esta mensagem também da mesma forma, And que nós for entendamos isso. all of God's people living on this earth today, E para todo o povo de Deus vivendo nesta terra hoje, that they will grow in the grace and peace of God through Christ. para que eles cresçam no amor e na graça de Cristo. Amen? Amém? Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. God, we thank you Senhor, te agradecemos that you are our hope, que Tu é a nossa esperança, that you are the God of grace que and Tu és o peace. Deus de graça e paz. Jesus, we thank you that you are the reason we have hope and peace. Que Tu és, Jesus, a razão pela qual nós temos. Jesus, Graça e you paz. are the reason that we have an eternal relationship with God. Jesus, Tu és a razão pela qual nós temos um relacionamento eterno com Deus. Jesus, you are the answer to every issue in life. Senhor, Tu és a resposta de todo problema da vida. We desire to grow closer and closer to you. Nós desejamos em crescer mais em Ti. We pray for those who are hurting, who are fearful. Oramos por aqueles que estão feridos, machucados, com medo. We pray you would remind them that you will cast out their fear. Nós pedimos, Senhor, que Tu lembre-os de que, Senhor, Tu lança fora todo o medo, That they can turn to you for hope. que eles podem se voltar a Ti por esperança. We pray for your power and your grace
in our lives. Oramos pelo teu poder nas nossas vidas e a tua graça. We pray that you would use us to influence others for Christ. Pedimos a ti, Senhor, oramos para que nós possamos ser influenciadores neste mundo. We look forward to every new opportunity you will give. Oramos por cada oportunidade que tu nos dará. Please forgive us for our doubt and fear. Senhor, nos perdoa pela nossa dúvida, Senhor, muitas vezes. We want to walk by faith all the days of our lives. Queremos andar por fé todos os dias da nossa vida. We pray this by faith in Jesus' name. Nós oramos isto pela fé em nome de Jesus. Amen. Amém.